Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com muito mais do Peixe aqui no pós-jogo Santos 0, Atlético Mineiro também 0 na Vila Belmiro. Olha, um joguinho no segundo tempo muito ruim. Primeira etapa, nós tivemos algumas possibilidades de gols criadas tanto por Santos como por Atlético Mineiro. E no segundo tempo realmente não aconteceu nada, né? O Atlético Mineiro tentou algumas vezes chegar ao gol do João Paulo, perdeu algumas oportunidades, mas um jogo tecnicamente ruim aqui na Vila Belmiro nesta tarde de domingo, tarde bonita aqui na Vila Belmiro, onde nós tivemos pouco mais de 11 mil torcedores aqui na vila mais famosa do mundo. O Santos saiu com João Paulo, Natan, Messias, Bauerman e Lucas Pires. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Na frente, Ângelo, Daniel Ruiz, Mendonça não veio para o jogo e Marcos Leonardo. Este foi o time do Santos. O Atlético Mineiro individualmente melhor que o time do Peixe. Claro, tem jogadores com uma qualidade muito maior. Foi o caso do próprio Hulk, do Paulinho, que são jogadores de uma qualidade técnica diferenciada, mas mesmo assim Bauerman e Messias fizeram um grande jogo. A dupla de zaga do Peixe foi impecável. Messias e Bauerman, grandíssimo jogo. O Natan fez um jogo regular pela direita. O Lucas Pires fez um jogo, eu particularmente não gostei do jogo do Lucas Pires nesta tarde. No meio-campo, Rodrigo Fernandes marcou demais, né? Um jogador incansável na marcação. Rodrigo Fernandes precisa melhorar a questão técnica para sair jogando. O Dodi, grande jogo do Dodi. E o Lucas Lima fez um jogo realmente, mais uma vez, de muita intensidade, né? Por incrível que pareça, o Lucas Lima, que é um jogador já mais veterano, o que tem se doado para esse time do Santos é impressionante. Ele faz boas jogadas, enfia boas bolas, mas falta realmente ter uma resposta melhor do seu companheiro, né? Foram vários passes para Ângelo, para Leonardo e também para Daniel Ruiz, que realmente devolvem muitas vezes uma desculpa para o Lucas Lima. Então existe uma grande diferença técnica do Lucas Lima para os jogadores que estão ao lado dele. Isso é perceptível para quem acompanha o Lucas Lima aqui em campo. O Ângelo fez um primeiro tempo que ele apareceu mais, ele deu mais opção de jogo. Agora, ficou realmente marcado o Ângelo na partida por aquela possibilidade que o Lucas Lima enfia a bola para ele, ele invade a grande área, ele poderia ter ido mais, ia ficar cara a cara com o goleiro Everson, aí ele segura claramente, né? Ele não se sente tranquilo, com confiança para finalizar, ele espera o Lucas Lima chegar e acaba dando um passe para trás para o Lucas Lima, que bate em cima da zaga. Depois, ainda no primeiro tempo, o Ângelo tem uma outra possibilidade, do lado esquerdo, ele poderia ter ido mais com a bola, não vai. O Santos chegava com 3 jogadores, que era o Lucas Lima, o Daniel Ruiz e também o Natan pela direita, e ele acaba se precipitando no passe. Ou seja, é um jogador que tem qualidade técnica, mas que falta para ele confiança, falta para ele realmente maior protagonismo, poder de fogo, e isso o Ângelo não tem. E há 2 anos e meio, a desculpa sobre o Ângelo é a mesma. Olha, subiu de forma precoce, precisa dar colo para o garoto, precisa dar carinho para ele. Ou seja, até quando isso será repetido de forma constante aqui na Vila Belmiro? Foi esse o discurso do treinador Odair Hellmann após a partida. Se o Ângelo precisa de carinho, é preciso avaliar se não faz sentido voltar o Ângelo para o sub-20. Né? O Ângelo jogou contra o Audax Italiano mal. Jogou hoje aqui, tecnicamente até razoável, mas não consegue ter poder de fogo, poder de finalização. Isso incomoda demais o torcedor. Daniel Ruiz, partida fraca do colombiano Daniel Ruiz, não gostei. E Marcos Leonardo, mais uma vez, tecnicamente, numa tarde péssima, né? O Marcos Leonardo, além de não conseguir fazer os gols que o Santos precisa, tecnicamente tem ido muito mal. Ou seja, a bola bate nele e volta, bate nele e volta. Ele é um verdadeiro paredão hoje. Eu costumo dizer e brinco que o Atlético Mineiro hoje jogou com 3 zagueiros, né? Jogou com Fux, jogou com Lemos e também jogou com Marcos Leonardo de terceiro zagueiro. Essa é a verdade. Porque o Marcos Leonardo hoje foi um dos principais defensores do Atlético Mineiro na partida, não foi nada bem. Bom, sobre o Hellmann, olha, é chover no molhado. O Hellmann demora demais para mudar, né? Ele poderia ter mudado já no intervalo, não fez. A gente até brincou aqui durante a transmissão. Eu apostava que no intervalo ele não mudaria e não mudou.
O Elias também apostava que ele não mudaria e não mudou. Quando ele tira o Ângelo, na minha opinião, ele poderia ter tirado o Daniel Ruiz, que estava jogando menos do que o Ângelo, e ele poderia já ter voltado com o Bruno Mezenga no intervalo no lugar do Marcos Leonardo e não voltou. Ou seja, é um treinador muito fraco, o Odair Hellmann, e medroso, né? Fica claro que o Odair Hellmann tem medo de perder, isso acaba fazendo com que o Santos, né, não tenha ambição. O Hellmann é um treinador medroso, é um treinador que tem realmente sérias limitações táticas, não consegue fazer uma grande mudança. Os 3 jogadores do Água Santa, eu vou pular na análise o Bruno Mezenga e o Gabriel Inocêncio. Esses entraram faltando menos de 5 minutos para acabar o jogo, portanto, não precisam de análise, né? Nem merecem análise. Agora, o Luan Dias foi muito mal, hein? O Luan Dias entrou pela direita no lugar do Ângelo, foi muito mal o Luan Dias, na minha opinião, um jogador que neste primeiro jogo realmente não mostrou um bom cartão de visita ao torcedor santista. O Hellmann, no final da partida, falou que o Luan Dias sentiu um problema muscular e ele já começa, de alguma forma, a se preocupar porque tem muitos jogadores fora, né? Como é o caso do Felipe Jonathan. Agora o Luan Dias vira um problema, o próprio jogador Lucas Barbosa que está fora, ou seja, o Hellmann já começa a dar algumas desculpas justificando o péssimo desempenho do Santos Futebol Clube. O Santos, que tem apenas um ponto ganho em 2 partidas, é cedo para a gente projetar qualquer tipo de situação em termos de tabela, mas é realidade que o Santos pode dormir de domingo para segunda na zona do rebaixamento entre os 4 últimos. Olha, projetar classificação, se o Santos vai se classificar entre os 8, entre os 12, entre os 15 ou vai ser rebaixado, é muito cedo para falar. O que dá para falar de fato é que o time do Santos apresenta um futebol muito ruim ofensivamente. É um time que não machuca ninguém. Leonardo, Ângelo e Daniel Ruiz podem jogar aqui 48 horas que não vai acontecer nada. É um time sem poder de fogo, é um time que não finaliza, né? Quando o Mendonça, quando nós recebemos a informação antes do jogo que o Mendonça não jogaria por uma precaução do Santos, né? Porque um familiar do Mendonça acabou utilizando um medicamento inadequado e isso poderia ocasionar um problema para o Mendonça, que teve contato com esse familiar e o Santos preferiu deixá-lo fora da partida. Falávamos aqui, o Santos perde muito em termos de protagonismo. O Mendonça tecnicamente não é brilhante, mas ele é um cara de gol. Ele é um cara que gosta de ser protagonista. Isso falta muito para os atacantes do Santos Futebol Clube. Agora, analisando friamente, o resultado de hoje, pelo elenco que tem o Santos, pelo elenco que tem o Atlético, foi bom para o Santos. Em condições normais, o Atlético Mineiro sairia vencedor da Vila Belmiro no dia de hoje. Portanto, acho que o torcedor santista, que está chateado, que está bravo pelo rendimento do time, no final do dia, vai analisar com calma e vai falar o seguinte: olha, esse elenco do Atlético é muito superior ao Santos Futebol Clube. É claro que dá a impressão que se o Hellmann fosse um pouco mais arrojado, se ele tivesse tentado o Mezenga antes, por que não ter colocado o próprio jogador David um pouco antes? O Miguelito, que entrou no segundo tempo, entrou razoavelmente bem, né? É um jogador que vai ganhando seu espaço, mas não conseguiu fazer nenhuma grande jogada o Miguel Terceiros, o Miguelito. É um futebol pobre. Quarta-feira, Botafogo de Ribeirão Preto, Vila Belmiro, 19 horas. O torcedor santista começa a se preocupar e o Hellmann está mantido. É um treinador que eu sempre costumo dizer, da segunda prateleira do futebol brasileiro, e o Santos hoje joga um futebol do tamanho do Hellmann, da segunda prateleira do futebol brasileiro. E olha, preocupa o torcedor santista. É isso, meus amigos varandeiros. Tá aí o pós-jogo para você. Melhor em campo, na minha opinião, Eduardo Bauerman. Messias, Dodi e João Paulo também fizeram uma grande partida. Quero fazer um destaque também para o Natan, que tem melhorado do lado direito, tem evoluído o lateral do Peixe, Natan. Grande abraço, valeu galera, tchau!